Hoje nós temos a presença ilustre do meu amigo, Dr. Alexandre Cadeu Bernardi. Seja bem-vindo, Alexandre. Roberto, boa noite. Em nome de quem dou boa noite a toda a equipe da TBL Comunicação e a quem cumprimento todo esse público imenso que você tem nas redes sociais, através do canal 503. 503, né? 508 da Vivo 508. E 3 da NET Guarulhos. Isso. 508 da Vivo e 3 da NET. Eu faço uma confusão, mas cumprimentando a todos, uma boa noite e agradecido pela oportunidade de, mais uma vez, conversarmos sobre Guarulhos e as coisas da OAB. O doutor Alexandre é pessoa muito experiente, ele é advogado, contabilista, especialista em Direito pela UniG. Direito empresarial, né? Você foi especialista em Direito Empresarial, conselheiro estadual da OAB São Paulo, poeta, escritor, autor do livro Um Facho de Luz, que foi publicado em 1988. É colunista também da Folha Metropolitana, consultor jurídico, já foi conselheiro, diretor de Economia e diretor jurídico da ACE Guarulhos. Então ele tem uma gama de trabalhos já realizados da cidade de Guarulhos muito grande. É guarulhense, doutor? Nascido e criado em Guarulhos, não consigo sair daqui, apesar de trabalhar nesse Brasilzão todo, em especial em Brasília, mas, como que eu vou te dizer, não consigo largar o cheiro da nossa terra. Isso aqui é muito bom. E eu tinha que ter feito alguma coisa nessa passagem. Eu nasci, a te falar a verdade, nasci na Santa Casa de Guarulhos. Aqui no centro. E morei quase que a minha vida toda no centro. Mas só que é interessante se dizer o seguinte, o centro, na minha época, só tinha o centro e alguma coisa de periferia. O resto era tudo sítio em Guarulhos. É verdade, é verdade. E foi muito rápido essa transformação. Exato. Se você saísse na minha época de infância, se você corresse do centro, acabava. Verdade. Não tinha mais a cidade, era só mato. Para vocês terem uma ideia, há pouquíssimo tempo, porque os cemitérios eram feitos fora do centro. E o São João Batista, né, foi o primeiro cemitério que era considerado fora do centro. O São João Batista é ali na rua João Gonçalves, né? Então é próximo. E aí jogaram mais para a periferia. Onde era a periferia? Picanço. Exato. Olha só, então... E depois, Bom Sucesso. E o Vila Rio, e depois Bom Sucesso. O que é interessante falar é que você tinha o centro de Guarulhos, e você tinha os centrinhos comerciais. Vila Augusta, Vila Galvão, Tranquilidade, Cumbica, Presidente Dutra, Bom Sucesso mesmo. Bom Sucesso, por exemplo, era uma viagem para chegar até lá. Nossa, era uma coisa incrível. Era um ônibus de manhã, outro de tarde. Exatamente. Muito bem. Doutor, o senhor já tem uma vivência política muito grande, não só na política que todos acompanham, aqui a política que nós também acompanhamos, mas também a política da OAB Guarulhos, né? OAB Guarulhos, OAB São Paulo. Qual a importância de uma entidade igual a OAB para a cidade, para o estado, para o país, doutor? A OAB vamos dizer, um dos pilares da democracia da nossa democracia. Está, inclusive, na Constituição. Artigo 133 da Constituição Federal. Opa. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, você precisa ter uma ordem atuante, uma ordem independente, uma ordem que interfira nos interesses e a favor dos interesses da população e que tenha, vamos dizer, um amplo acesso a todas as instituições, sejam públicas, sejam de direito. Não é só o relacionamento com os tribunais de justiça, ou com juízes e promotores, mas sim também com as prefeituras, com os governos de estado e assim por diante. Se você tiver uma OAB independente e forte, com autonomia, você consegue um bom relacionamento, consegue uma boa parceria com os governos estaduais, municipais, mesmo a União, porque você vai ter como cobrar um trabalho sempre eficiente, um trabalho sempre transparente. A OAB não precisa de favores, ela precisa de trabalho. Então o senhor entende mesmo, eu também entendo dessa forma, que a OAB
ela, mais do que um direito, ela tem a responsabilidade de acompanhar toda a sociedade, inclusive se intrometer quando entender que a justiça não está sendo feita, mesmo que não tenha diretamente os seus advogados como vítimas. A OAB é uma instituição de direito, como eu te falei, e de democracia. Se ela vê, por exemplo, vou dar um exemplo. Em Guarulhos, se ela vê a aplicação mal feita de uma lei, ela tem como peticionar primeiro ao secretário de Justiça, ao prefeito, às autoridades municipais, para que corrija aquele equívoco. Ele tem como demonstrar, através de suas comissões próprias, que o equívoco pode estar na feitura de uma lei, como, por exemplo, agora, na modificação que teve no valor venal dos imóveis. Isso é grave, porque ele aumentando o valor venal dos imóveis, a contrário do que prevê a lei, de forma equivocada por um determinado servidor, ele cria um problema para aquele que vai recolher o ITBI para fazer a transmissão do imóvel. Olha como a coisa é ampla. Um erro, não sei se foi uma portaria, se foi um decreto, o que foi feito, modificou o valor venal dos imóveis. E o que acontece? Há equívoco flagrante ali. Há não atenção à aplicação da lei. Há um entendimento totalmente errado. A OAB tem que intervir nesse caso, tem que mostrar as consequências, porque você vai passar a recolher menos impostos dentro do município, porque quem quer pagar ou quem deve pagar o ITBI não quer pagar errado, ele quer pagar certo. Para ele não pagar errado, ele vai ter que se socorrer às instâncias judiciais. Então você vai encarecer o cofre público com ações processuais contra o município e não vai ter o dinheiro disponível imediatamente como deveria ser. Então, somente um exemplo. E aí temos os casos da saúde, contratos da saúde que deveriam estar sendo acompanhados, pelo menos para dar uma satisfação. Inclusive, a OAB ela tem algumas comissões, né? Tem até uma comissão que é Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, né? Tem. Eu, inclusive, fui presidente na penúltima eleição, eu fui presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral. Uma boa noite para o meu amigo Ali, está nos acompanhando. Obrigado, Ali. Quem mais aqui, ó? Vamos lá. O Alberto Argentino está dizendo que quer ganhar a furadeira. Opa, aí, Paloma, já coloca o nome do argentino aí, tem que compartilhar também. O Denil Siqueira está aqui. Ricardo Melquiades. Boa noite, meu amigo Roberto. Parabéns para nós. Parabéns por nos deixar sempre atualizado. Manda um abraço ao doutor Alexandre Cadeu. Grande Ricardo. Edivaldo Silva dos Santos está nos dando boa noite. Auro Alexandre. Boa noite, Roberto. Equipe Tribuna, gostaria de agradecer imensamente pelas felicitações do meu aniversário. Auro, você merece. Gilza Castanho dando boa noite. Luiz Rodrigo Demétrio. Jackson de Oliveira também conosco. Tabata Augusto, entre outras pessoas. Doutor, vamos lá. Nesse ano nós temos eleições da OAB Guarulhos. Quem são os candidatos? Sabe de cabeça, não? Mais ou menos. Se eu não está anotado aqui, senão eu não saberia, não. Alexandre Parra. Isso. Abner Alves Vidal. Ele que, na verdade, ele está com a chapa 1, né? Porque o candidato quem é presidente hoje é o Eduardo Ferrari. Isso. E ele abriu mão em favor do Abner, é isso? Na realidade, ele não abriu mão, porque até janeiro, fevereiro, ele era candidato, conversando com ele se mantinha candidato. Eu acho que o grupo teve o consenso de colocar o Abner. Eu até errei da última vez, eu fiz uma brincadeira dizendo que o Abner ultrapassou a Ferrari, mas depois de uma justificativa do Dr. Alexandre de Sá, dizendo que eles eram contra a reeleição, eu tive que aceitar a argumentação e até aplaudir, porque na campanha do Dr. Alexandre de Sá ele disse que não seria
a favor da reeleição. E ele me pegou no calcanhar de Aquiles. Porque Você é a favor também, né? eu sou contra a reeleição. Perfeito. Eu inclusive, estou descendindo de São Paulo justamente porque sou contra a reeleição. Que você, na verdade, tecnicamente, você faz parte dessa administração agora em São Paulo. Eu sou da gestão, mas não concordo com os rumos que tomaram. Eu não concordo com a reeleição. Eu acho que o poder, principalmente representativo de classes profissionais, tem que ter alternância, tá? E acho também que temos que implementar aquelas modificações que a gente pretendia lá quando lançamos a chapa de São Paulo. Voto digital, maior participação da mulher e da comunidade negra na OAB. Então você pega, por exemplo, uma OAB com 160 conselheiros, você acha 8 conselheiros negros. Muitas vezes sendo tolhido de suas atividades, sem dar tanta importância para as comissões. A mulher hoje, advogada, ela representa a maioria da advocacia. E aonde você vê mulher presidente da ordem? Precisamos dessa representatividade e não pode ser só da boca para fora, não. Então, quando você assume esses compromissos e você não atinge aquele objetivo, alguma coisa está errada. Então, eu não posso pedir voto para o presidente a quem eu pedi lá atrás, com a obrigação dele não se reeleger e ele está agora se apresentando como candidato. Eu tenho que justificar pelo menos a minha mentira lá atrás. Então, para que eu não tenha que justificar mentiras, eu prefiro ter compromisso com a verdade e corrigir o erro. Mas você não corre o risco de repente, perder esse cargo? Eu não sei se é um cargo, mas essa função na seccional? Ô Roberto, eu não sei nem se eu vou sair candidato a alguma coisa nessas próximas eleições. Muito provavelmente não. Se eu sair, vai ser por consequência do destino. Mas eu estou tendo compromisso com a minha palavra. Eu estou tendo compromisso com aquele advogado a quem eu falei, olha, vote no fulano que não vai ter reeleição. Vote no fulano porque nós vamos ter o voto digital. Porque o voto digital, nesse momento, é importante para você dar oportunidade de uma maior massa de advogados estarem presentes às urnas. Porque eu te faço o seguinte apontamento. O advogado que vota em Guarulhos, mas que está em Santos no dia das eleições, que está em Carapicuíba, que está viajando pelo Brasil, se ele não estiver em Guarulhos, ele não vota. E através do voto digital, ele pode usar a sua carteira não digital. Tem perigo de, como diria Bolsonaro, não tem perigo de ter fraude com o voto digital? Tem não, você vota através da sua carteira digital. O perigo, ele pode existir, mas por isso que tem os mecanismos de segurança. Mas o número será bem grande, hein? Porque digitalmente eu acho que o número de participantes seria imenso. Mas a ideia é de que quanto mais pessoas, quanto mais advogados possam chegar às urnas e manifestar sua intenção de voto, é esse o objetivo das eleições. É que a representação seja grande. Mas isso assusta alguém? Você entende que isso acaba assustando alguém? Assusta quem vive da boca de urna. Por exemplo, quem que é contra o voto digital? Quem vive da boca de urna, que é um crime, inclusive. Essa pessoa está preocupada. É proibido fazer boca de urna? Proibido. E tal como a legislação eleitoral comum nossa, é crime. Então você, tendo o voto digital, você inibe esse excesso. Tá? É uma forma que eu vejo de continuar sendo transparente e de continuar, se for o caso, de pedir voto para alguém futuramente, sem ter que escutar uma resposta atravessada e ter que ficar quieto. Isso é verdade. Soli Cristina, minha amiga Soli, está nos acompanhando. Márcio Santos está dando parabéns pelo programa. Luiz Rodrigo Demetrio quer ganhar a furadeira. Muito bem. Maria Helena, Cida Andrade, William Lessa com a gente. Obrigado a todos, hein? Doutor, o senhor é advogado, advoga para muita gente importante aqui, e eu fiquei sabendo que o senhor é advogado de Felipe Costa, ele que é administrador do Colégio Maia e também irmão do prefeito Guti.
Ele vai ser candidato mesmo a deputado federal? Olha, as informações que eu tenho de dentro da Casa Branca, aqui de Guarulhos... Casa Branca de Guarulhos, boa. É que ele seria candidato. E, na minha opinião, seria um excelente candidato. Por quê? Porque ele é um excelente administrador. A prova disso é o que ele fez com o Colégio Maia, que veio crescendo, 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 e ali não tem como você falar, não, foi uma sorte, foi, vamos dizer, através de corrupção, que muitas vezes a pessoa fala. Ali é trabalho, é aluno. Para você ter aluno dentro do teu colégio, é diferente até de você vender, por exemplo, um pãozinho na padaria. Na padaria você consegue sonegar a venda do pão não emitindo nota fiscal. O colégio muito dificilmente sonega qualquer valor. Por quê? Todos os brasileiros estão interessados em abater o imposto de renda. E principalmente agora, com o aumento que deve vir, tá, com a reforma tributária. Mas o que acontece? O brasileiro em si tem por obrigação sempre, e faz isso constantemente, exigir recibo médico, recibo de dentista e recibo de colégio. Por quê? São as despesas que abatem no imposto de renda. Ele pega muitas vezes até sem fazer o imposto de renda, mas ele pega. Então, eu acredito que o Felipe seja um bom nome. Particularmente, eu não acreditava que ele pudesse sair, ainda não acredito, ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre isso, mas me surpreende para o bem, porque é uma pessoa muito responsável, é uma pessoa com compromisso de fazer a coisa certa e ele traz para a gente uma visão diferenciada do empresário que deu certo e que tem compromisso com o seu município. Os investimentos dele são aqui dentro do município e é em educação. Nesse ponto eu acho que está correto. Mas entre nós, eu acho que ele ainda vai resistir um pouquinho. Para quem conhece Felipe Costa, né, ou já teve algum contato, sabe que ele é um tanto quanto arredio à política. Ele é avesso a dar entrevista, não gosta de aparecer muito. Bom, vamos torcer aí para que eu torço para que tenhamos, doutor, muitos candidatos, que consigamos eleger muitos candidatos da cidade de Guarulhos. O senhor sabe muito bem, quanto mais deputados uma cidade tem, mais possibilidade ela tem de trazer recursos para o município e fazer a cidade crescer muito, né? Eu acho até que é um bom nome, agora pensando pelo lado, vamos dizer, de guarulhense, porque ele tem as raízes aqui. Isso é verdade. Ele tem um irmão que, quer queira, quer não, foi o prefeito nosso mais novo, que vai avalizar a campanha. Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante. E é uma pessoa contra quem ninguém pode falar nada. Eu quero colocar o doutor Alexandre Cadeu numa saia mais justa. Me fale do candidato Nelson Júcio. Ele é candidato à presidência da Ordem. O que o senhor acha dele? Olha, o Nelson Júcio, aliás, amigo de infância, pessoa muito gente boa para um bate-papo, para um café, mas eu acho que ele não forma chapa. Na realidade, ele está tentando participar de alguma das diretorias. O que é formar uma chapa? Você precisa ter um grupo para formar a chapa para ser candidato. E o Nelson Justo, pelo que eu vi de uma postagem dele, ele não quer propriamente ele sair candidato a presidente da Ordem, ele quer participar de alguma das diretorias. Se eu estiver errado, me desculpe, mas eu acho que não... Edson Belo. O Edson Belo é a grande decepção da minha vida. Você está brincando? Pô, nas últimas eleições eu errei feio, viu? Por quê? O Edson Belo, eu apoiei o Edson Belo, ele vinha brigando até recentemente, dizendo que as eleições foram fraudadas, que as eleições foram ilegais e, de repente, no recurso dele, que ia ser julgado agora recentemente, ele desiste do recurso. Nossa. Então, aceitando... Ele fez a acusação? Acusou, e na hora de resolver,
ele medrou, não quis enfrentar a decisão do recurso que Aí ele apresentou. ele não precisou provar. Então não precisa se provar. Eu acho, particularmente, que ele deveria chegar com esse recurso, mesmo perdendo, se fosse o caso, até as últimas consequências, mas tem um julgamento para ver se essas eleições foram realmente fraudadas ou não. Então, o que eu questiono o Edson Bello, vou continuar gostando dele, mas essa falha eu não posso tolerar, porque ele colocou em discussão a lisura das eleições da OAB, que são sérias, são corretas, e de repente joga, no ventilador, todo um trabalho correto, e depois desiste, simplesmente vira as costas e fala, não falei isso, está me parecendo nosso presidente. Aliás, doutor Júcio, ele tinha feito uma pergunta que o senhor já respondeu. Pergunta para o doutor Cadeu. O que o levou a romper com a diretoria seccional da OAB e qual a sua relação e realização estando como conselheiro seccional com a diretoria da subseção de Guarulhos? Respondo para o Nelson. O que me fez romper é a falta de compromisso, de responsabilidade com os compromissos de campanha. E aí eu posso listar alguns que estão consignados em documento próprio. Não a reeleição, voto digital, diminuição dos valores da participação do plano de saúde através da CAASP, que continua um valor absurdo, e nós tínhamos o compromisso de brigar por isso e não brigamos. Maior participação do advogado e advogada negra e maior participação das mulheres nas frentes de representação da advocacia. Em tese, poderia parar por aí, teria algumas outras coisas mais, mas os compromissos são esses que eu vi quebrados. Nosso amigo Caê Mendrone Gerardi. Um abraço para o meu gerente. A política precisa de novas lideranças. Concordo com a candidatura do Felipe. Tem compromisso e laços com a cidade. Opinião do nosso amigo Caê Mendrone. Tudo bem. Bom, eu estou com a minha... Acho que nós fizemos todas as perguntas aqui com relação ao senhor. Muito bem aqui. É sempre bom ter um advogado tão renomado quanto o doutor. Aliás, amigo meu de longa data. Eu quero agradecer, doutor. E sempre que eu lhe convido, o senhor vem com muito prazer. É muito gratificante ter um amigo igual ao senhor. Roberto, você sabe que quem sou grato sou eu. Toda vez que nos reunimos, eu aprendo um pouco mais, eu descubro um pouco mais de Guarulhos e isso me faz refletir sobre a minha própria existência e valores. Complementando a palavra do Nelson, a pergunta do Nelson, eu só quero dizer o seguinte, o meu compromisso é com a verdade, meu compromisso não é com o erro. E por isso eu vou sair, vou pedir voto para o Zé, para o João, seja para quem for oportunamente, com a cabeça erguida de falar, olha, eu te pedi voto, errei, só que agora eu estou pedindo de novo, vamos tentar acertar novamente. Olha, eu estava cometendo um pecado aqui. Me fale rapidamente do senhor João Calil, candidato. Bom, é um grande nome, vou te falar que é um cara, eu tenho amizade com ele, é um advogado da cidade, trabalhador, conhece da estrutura de ordem, um grande nome, sabe? Jonadab. Jonadab, eu tive a oportunidade de falar, ele me surpreende positivamente por dar a cara para bater no meio de tantos advogados brancos, ele como negro, ele querer empunhar essa bandeira. Tem também meu apoio, é um cara fantástico. Abner Alves Vidal. Vamos dizer, uma sucessão das gestões que vem vindo a partir do Alexandre de Sá. É uma continuação. É uma continuação. Então, para quem está satisfeito, vai votar nele. Para quem vê que alguma coisa não caiu bem, realmente vai ficar na oposição. Mas não tenho nada contra ele. Eu acho que é trabalhador também. Alexandre Parra. O Alexandre Parra é quem eu devo apoiar. Por quê? No momento certo. Porque eu acho que, dentre todos, sem desmerecer nenhum, é o mais qualificado, é um cara que consegue sair de dentro do seu escritório, deixar o escritório funcionando e consegue dispor do tempo dele para trabalhar na ordem.
vem com ideias novas, vem com ideias de gestão novas, vem com uma ideia participativa para a advocacia, coisa que eu acho muito bom. Eu acho que o Alexandre, eu escolhi ele não por escolher, até pela amizade que eu tenho com ele também, por ter trabalhado com ele. Ele é um cara exigente para trabalhar, até chato às vezes, mas ele é um cara que gosta da coisa bem feita. Então ele vem com a gente nesse grupo de dissidentes da OAB de São Paulo, porque ele gosta da coisa certa, ele não tolera a coisa errada. Então é um cara que eu acredito que vai ser responsável ao extremo no cargo. Não que os outros não sejam, mas você tem que escolher. É que nem quando você vai casar. Você tem que achar o amor da sua vida. Nesse momento, os meus olhos brilham para o Parra. Aliás, ele está nos acompanhando. Um abraço para o doutor Alexandre Parra. Está mandando uma boa noite para nós. Boa noite, um abraço, Parra. Bom, vamos agradecer. Doutor, obrigado. Eu que agradeço a todo esse público. Espero ter sido transparente, respondido o que se esperava. E estarei sempre à sua disposição. Vamos trazer dessa mais equipe aqui. Maravilhosa que você tem. E o que eu venho pedindo nesses tempos difíceis é saúde, 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 muita saúde para o nosso povo. Um grande abraço a todos.